Louvado seja o Senhor Deus, a paz do Senhor a todos. Amém. Meus irmãos, aproveitando que os irmãos estão de pé, nós iremos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4 de Atos dos Apóstolos, o versículo de número 18 até o versículo de número 20. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos novamente. Trago a saudação do pastor Ezequiel ali do Jardim Silvino, igreja na qual estou congregando há cerca de 2 anos e meio. Louvar a Deus pelo convite, pastor Wellington, pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, e agradecer a forma como os irmãos sempre nos recebem aqui. Os irmãos encontraram? Nós temos também a ajuda dos irmãos ali no computador, no Data Show. Que Deus abençoe, nos ajude mesmo. Está escrito assim: e chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Por favor, irmão, se assente. Esta é a base da nossa meditação nesta oportunidade, nesta noite. Meus irmãos, nós que servimos ao Senhor Jesus Cristo há alguns anos, eu estou servindo a Jesus. Tive meu primeiro contato com a igreja ainda criança, através da minha avó. Nós estamos observando em muitos lugares, em muitas denominações, em muitas igrejas, de uns anos para cá, uma mudança muito radical. Várias mudanças estão acontecendo. Várias mudanças estão acontecendo. Algumas mudanças nós precisamos reconhecer, são boas, são bem-vindas. Outras nem tanto. Outras precisam ser combatidas à luz da palavra de Deus. Nós estamos presenciando uma diminuição por parte dos cristãos no seu testemunhar, no seu falar de Cristo. Parece que em alguns lugares a comunidade, a igreja, está terceirizando o seu papel, a sua função ao pastor local, aos obreiros da igreja local. Os irmãos que são um pouco mais experientes, que servem a Deus um pouco mais de tempo, se lembram que houve um período em que o crente, aonde ele estava, ele falava de Jesus, ele testemunhava a respeito de Jesus. Por isso, houve um período em que a igreja ou as igrejas recebiam diariamente, constantemente em seus cultos, muitos visitantes, famílias inteiras. Porque estas pessoas eram convidadas por algum membro da igreja a visitar a igreja. Estas pessoas eram influenciadas pelos membros da igreja. E por isso a obra de Deus no Brasil cresceu de forma acelerada.
Se nós considerarmos, olharmos as igrejas históricas, nós, as Assembleias de Deus, somos quase um menino ainda. Temos pouco mais de 100 anos. Mas este ministério, esta igreja cresceu de forma acelerada por vários motivos, e um deles é que os fiéis, os membros da igreja, aonde eles estavam, eles falavam de Cristo. Eu sou da cidade de Alvorada do Sul, uma cidade pequena, muitos aqui eu creio que conhecem. E os irmãos, antigamente, diziam o seguinte: se você chegar em um lugar e não tiver uma igreja, assembleia, diziam assembleia, mas enfim, uma igreja. Se vocês chegarem em um lugar e não tiver uma igreja, inicie uma na sua casa. E foi realmente assim que a igreja cresceu. Foi realmente assim que a igreja se desenvolveu. Um cristão mudava para um bairro, mudava para uma fazenda, uma colônia, mudava para uma cidade, chegava ali, ele procurava saber se existia uma igreja para ele congregar. Se não tinha, ele iniciava uma em sua casa. Mesmo sendo leigo, mesmo sendo alguém que não tinha títulos ministeriais, ele iniciava um ponto de culto na sua casa. Os irmãos aqui que são mais experientes se lembram como a gente trabalhou, como a gente cresceu com pontos de cultos, com reuniões domésticas, com cultos ao ar livre. Isso fez parte da nossa história, da nossa realidade. E nós estamos, irmãos, observando, não sei se é comodismo, não sei se é o sistema do mundo que está mais opressor, não sei o que está acontecendo. Nós estamos observando que alguns cristãos, que alguns crentes têm até medo de falar que é crente. Seja na faculdade, no trabalho, na sociedade, parece que a pessoa sente até medo de falar que é crente. E nós acabamos de fazer uma leitura que vai respaldar o nosso pensamento, a nossa meditação na noite deste dia. Nós acabamos de fazer uma leitura na qual 2 homens, 2 servos de Deus estavam sendo ameaçados. E nós não devemos menosprezar a ameaça aqui, porque os mesmos que estavam ameaçando Pedro e João eram os mesmos que participaram da morte de Cristo. Então nós não devemos menosprezar a ameaça aqui. Certamente que houve uma pressão, uma tensão muito grande. Chegaram em Pedro e João e disseram para eles: nós estamos recomendando vocês, para o bem de vocês, para que nada de mal aconteça com vocês, que vocês não ensinem, não falem mais a respeito deste nome. Vocês podem falar do que vocês quiserem, vocês podem falar de esporte, de cultura, vocês podem falar de política, vocês podem falar de beleza, vocês podem falar do que vocês quiserem, mas não falem mais deste nome. Parece que esta mensagem paira sobre nós atualmente. Você pode falar do que você quiser, vão te ouvir. A sociedade aí fora vai te ouvir pacificamente. Você falar de qualquer assunto. Mas parece que quando você fala de Cristo, parece que existe uma opressão, parece que existe uma perda de interesse em ouvir. Em alguns casos, rejeição mesmo. E com isso, nós estamos observando que os crentes estão se fechando. Se fechando em 4 paredes, se fechando na comunidade, se fechando nos grupos, dentro da comunidade por vezes. Eles chegaram em Pedro e João e disseram: não falem mais neste nome. Em qual foi o contexto que se deu isso? Os irmãos conhecem bem, mas nós iremos recapitular. O capítulo de número 3 do livro de Atos começa dizendo que Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a 9ª.
E ali era trazido, versículo 2 do capítulo 3 diz que ali era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, era paralítico. Vinha ali para pedir esmola na porta do templo. Naquela porta conhecida como Porta Formosa. Parece um paradoxo, parece uma contradição. E uma contradição, irmãos, que nós vemos nos nossos dias. Porque existem muitas portas formosas por aí. Existem muitos templos lindos por aí. Mas por vezes na rua, ali em volta, como diz os antigos, no arrebalde ali, nós vemos a miséria à luz do dia. Nós vemos mendigos, nós vemos pedintes, nós vemos drogados, nós vemos por vezes pessoas praticando a prostituição junto da Porta Formosa, quer dizer, do mesmo jeito que acontecia lá em Israel. O homem era colocado junto a uma porta chamada Formosa, mas que formosura existe, irmãos, em uma miséria como esta, um paralítico, dependendo de esmola, dependendo de gorjetas, dependendo de migalhas. E a Bíblia diz então que Pedro e João está subindo a hora da oração, a nona. E aquele pedinte, aquele homem naquela situação de miséria, ele pede alguma coisa, ele espera receber alguma coisa da parte de Pedro e João. Mas Pedro e João, diferentemente de alguns líderes atuais, não eram ricos. Isso, irmão, é um peso para nós, igreja brasileira. Nós ouvimos aqui que nós devemos orar pelo país. Devemos orar pelo país. Devemos orar para que Deus venha nos livrar da corrupção do país. Devemos orar para que Deus venha mudar a história do país. Mas nós também devemos orar pela liderança evangélica do país. Porque se nós não aceitamos a corrupção lá fora, como nós iríamos aceitar que alguns líderes são milionários? Pedro e João diz para o homem: olha para nós. Pedro e João, olha para nós. Nós não temos prata nem ouro. Será que isso não nos incomoda como igreja brasileira? Será que não nos incomoda saber que homens do perfil de Pedro e João eram homens, por vezes, quase que miseráveis no que diz respeito à área financeira? Não temos prata, não temos ouro, nós não temos recurso financeiro para te dar. Mas o que nós temos, isso te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que o homem é curado. Que o homem é curado. Jesus Cristo mudou, irmãos? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Alguns citam o versículo errado. Dizem: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será. Não tem será, na eternidade não existe será. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, aleluia. Ele determinou a sua igreja. Ele determinou aos seus discípulos em Marcos capítulo 16, versículo de número 15, a seguir ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, aleluia, aleluia. Nós devemos combater o extremismo, nós devemos combater os oportunistas, mas nós devemos enfatizar constantemente que Jesus Cristo cura os enfermos. Jesus Cristo determinou à sua igreja a oração pelos enfermos. Jesus Cristo curou aquele homem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo continua curando, meus irmãos.
Os dons de cura são uma realidade atualmente e sempre serão. Enquanto a igreja estiver na terra, Jesus Cristo, segundo a sua soberana vontade, continuará curando para a glória do seu próprio nome. Aleluia. O apóstolo São Paulo, ele escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 12 e no versículo de número 9, ele vai dizer o seguinte: e outro pelo mesmo Espírito é dado o dom da fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Aleluia. Jesus continua curando. Os dons de curar está escrito no plural. Vocês hão de observar que tem pessoa que ele tem o dom de curar um tipo de enfermidade, um tipo de moléstia. Outras têm um tipo de dom para curar outras moléstias, outras enfermidades. Por isso no plural, os dons de curar. Porque existe uma diversidade enorme de enfermidades. Jesus Cristo continua curando. Aleluia, aleluia. Vamos para a carta que o apóstolo Tiago escreveu, no capítulo de número 5, e versículo de número 13 e 14, está escrito assim: está entre vós alguém aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Agora preste atenção: está alguém entre vós doente? O que deve fazer? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. Aleluia. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A Bíblia tem uma doutrina muito clara sobre a questão da cura. Uma vez, irmãos, eu estava trabalhando lá em Portugal, e um pastor aqui do Paraná me chamou para fazer uma visita. E às vezes a gente entra em situações difíceis, delicadas, situações que a gente não deseja. E nessa questão de cura, de dons, eu procuro me ater realmente ao texto bíblico. Chegando lá, na casa, uma família portuguesa, aquele pastor conversou com a família. Uma senhora estava com câncer, doente. E no final ele disse: olha, nós vamos ungir a senhora, que a senhora está doente, mas nós vamos ungir a casa toda, porque o mal pode estar na casa. Meu coração fechou na hora. Ele veio e deu o vidrinho do azeite na minha mão. Unge a casa. Eu disse: pastor, o senhor vai me desculpar, mas se o senhor quiser ungir, o senhor unge. Ah, irmão, mas isso é ignorância. Ignorância? Ignorância é eu sair ungindo porta, janela, fogão, pia. Aonde está no texto bíblico esse mandamento? Aonde está no texto bíblico esta ordem? A ordem no texto bíblico diz que se tiver alguém enfermo, chame os presbíteros, e estes irão orar e ungir o enfermo em nome do Senhor. Não manda ninguém ungir porta, carro. Não, não, não. Meu Deus, parece que é uma coisa boba, não é? Mas que tipo de obreiros seríamos se nós alimentássemos nas pessoas uma fé equivocada? Nós vemos em algum lugar por aí o povo ungindo carteira de trabalho, ungindo foto, camiseta. Absurdo. Deus não tem compromisso com isso. Deus tem compromisso com a sua palavra. Com a sua palavra. Com a sua palavra. Então, meus irmãos, o contexto se dá em meio a um cenário de cura. E por que Deus cura? E por que Deus cura em determinado momento?
O texto bíblico vai dizer que o homem tinha cerca de 40 anos. Por que Deus não curou antes? Por que deixou aquele homem sofrer 40 anos? Porque Deus tem os seus propósitos. Deus tem os seus objetivos. E até em um cenário de coisas ruins, até em um cenário de coisas que traz sofrimento, que traz tristeza, Deus continua sendo soberano. Quem sabe tem alguém no nosso meio que está sofrendo com uma enfermidade há muitos anos. Saiba, Deus tem um propósito através de todas as coisas, sejam diretivas ou permissivas. Ele é soberano sobre tudo. Às vezes Ele vai te curar. Às vezes Ele está permitindo esta enfermidade para que você se quebrante mais, para que você dependa dEle mais, para que você não venha se desviar. Deus tem um propósito em tudo, e em tudo Ele é glorificado. Aleluia. Está escrito na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, versículo 28, está escrito assim: e sabemos que todas as coisas, não são apenas algumas, não é apenas o dia feliz, não é apenas a saúde, não é apenas o emprego, não é apenas o dinheiro no banco, mas todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Aleluia, aleluia. Parece irmão, quando a gente lê, e aí você ouve os discursos por aí, não bate. Mas então quer dizer que Deus é soberano e tem um propósito na minha enfermidade? Tem. Então quer dizer que Deus é soberano e tem um propósito quando eu fico desempregado? Tem. Então quer dizer que Deus é soberano e tem um propósito quando coisas ruins acontecem comigo? Tem sim um propósito. E o tempo dirá, seja aqui nesta vida, seja na eternidade, se nós permanecermos fiéis a Ele. Lá na eternidade muitos vão agradecer por ser doentes. Lá na eternidade muitos vão agradecer por ser pobres. Lá na eternidade muitos vão agradecer por passar dificuldades nesta terra, porque vão entender que essas dificuldades contribuíram de alguma maneira para que eles permanecessem fiéis ao seu Deus. E viveram aqui 30, 40, 50, 70, 100 anos sofrendo, mas vão desfrutar uma eternidade de paz e alegria com o Senhor. Aleluia. O homem sofria, irmãos, há cerca de 40 anos. Mas o dia da bênção chegou. O dia da vitória chegou. Quantas vezes Pedro e João devem ter passado por esse homem? Pensa bem nisso. Quantas vezes algum discípulo, algum apóstolo passou por esse homem e ele permaneceu lá? Mas o dia da vitória dele chegou. O homem levantou, saltou, entrou correndo para dentro do templo. Isso é milagre. Isso é cura. Você vê na televisão aí o camarada, olha aí, ela foi curada, e a pessoa está andando toda assim, com todo respeito. Mas uma pessoa que está andando desse jeito não foi curada. Olha aí, foi curada, mas a pessoa está tomando um catatal de remédio. Isso é milagre. O homem era coxo, era paralítico, e ele levanta, e não só levanta, ele entra correndo para dentro da casa de Deus. Isso é milagre. Quando o povo viu isso, a Bíblia diz no versículo de número 11: e apegando-se ele a Pedro, Atos 3:11, e apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vós
maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar a este homem? Compare, irmãos, o padrão de um verdadeiro servo de Deus. Hoje, o que é normal hoje é a pessoa bater no peito e dizer: fui eu que curei, eu sou santo, eu pago o preço, eu sou melhor. Mas esses dois homens não, quando eles viram que as multidões estavam olhando para eles com um olhar de admiração fora do normal, eles reprimiram a multidão e disseram: por que vocês estão olhando para nós? Nós não temos responsabilidade nenhuma nisso, nós apenas fomos uma ferramenta na mão do Todo-Poderoso, a glória é dele, o louvor é dele, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Apocalipse capítulo 14, versículo 7, a Bíblia diz que nós devemos temer a Deus. Temer a Deus e dar-lhe glória. Aleluia. Obreiros, irmãos e irmãs que fazem a obra do Senhor, temam a Deus, e quando vocês estiverem flutuando nas alturas do ministério, deem glória a Deus, dá-lhe glória, aleluia. A glória é dele, a glória é dele, aleluia. O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, é um texto que já virou até canções, virou hino. No capítulo de número 11 e no versículo 36, ele disse assim: porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aleluia. Você canta bonito, glória a ele. Você prega bem, glória a ele. Você limpa a igreja, deixa a igreja um brinco. Você é a melhor faxineira da igreja, glória a ele. Você tem o melhor dízimo na igreja, glória a ele. Você faz alguma coisa na obra, glória a ele, porque é ele que tem te dado vida e tem te sustentado até aqui. Pedro e João não aceitam a glória. Comparem, irmãos, pelo amor de Cristo, comparem a igreja atual, os obreiros atuais, não com outros da atualidade, mas comparem com a Bíblia. Domingo eu dizia lá na congregação, pregando no culto da ceia, eu dizia: irmãos, o padrão para nós não é a igreja que está dando certo no século 21. O padrão para nós não é a igreja do século 21 que está lotada. O padrão para nós é a igreja de Atos dos Apóstolos. Uma igreja que ora, uma igreja que jejua, uma igreja que consagra, uma igreja que ama, uma igreja que obedece, uma igreja que tem comunhão com o Senhor. Eles não aceitaram a glória, mas aproveitaram a oportunidade do milagre para anunciar a Cristo. Todo milagre deve glorificar a Cristo. Pregaram a Cristo, anunciaram Jesus Cristo. E a Bíblia diz em Atos, capítulo 4, versículo de número 4, que através daquele milagre, através daquela pregação, muitos creram no Senhor. E o número chegou a quase 5.000. Aleluia. Olha o propósito de Deus na vida daquele homem. Olha o porquê aquele homem sofreu 40 anos. Através do milagre da vida dele, quase 5.000 pessoas foram salvas. Mas Jesus diz em João 16:33: no mundo tereis aflições. Eles estavam ainda desfrutando daquele momento de bênção, de alegria. A Bíblia diz que vieram os líderes judaicos, Anás, o sumo sacerdote, Caifás, versículo 6, João, Alexandre, toda a linhagem do sumo sacerdote.
Interrogaram Pedro e João. A Bíblia diz que já era tarde. Milagre aconteceu, mas as horas se estenderam com a pregação, com a conversão, com a alegria. E quando chegaram, já era tarde. E resolveram então prender Pedro e João e deixar o assunto para o outro dia. Você está vendo aí, irmãos, o ônus do ministério? Existe o bônus, alegria, pregar, ganhar almas, ver milagre, ver vida ser transformada. Mas nós devemos estar preparados para o ônus do ministério. Aquele momento de alegria, tão logo passou, eles estavam dentro de uma cela, de uma cadeia, presos. E no dia seguinte, então, dá-se esta passagem que nós lemos no início. Quando chamaram e disseram para eles: olha, tudo bem, nós vamos soltar vocês, mas vocês não devem mais falar nesse nome. Vocês não devem mais tocar nesse nome. Enterrem esse nome. Esqueçam esse nome. O diabo usou aquela liderança. E o diabo continua soprando na mente de muitos crentes. Não fale nesse nome. Lá na faculdade, omita esse nome. No teu trabalho, esconda esse nome. Na sociedade aí fora, não toque nesse nome não. Fale do que você quiser, mas não toque nesse nome. E muitos irmãos têm se intimidado. Muitos têm se acovardado. Mas nós devemos resistir e continuar falando no nome de Jesus. Continuar testemunhando o nome de Jesus. Nós iniciamos lá no Jardim Silvino, semana passada, um projeto. Nós estamos gravando pequenos vídeos de 4, 5 minutos no máximo com os irmãos da igreja. Irmãos simples da igreja, contando o seu testemunho. E nós já temos testemunhos de pessoas que foram abençoadas através dos testemunhos dos irmãos. Tem pessoas no nosso meio que era bêbado, tem pessoa no nosso meio que tinha uma vida profana, tem pessoa no nosso meio que era viciado nos jogos, tem pessoa no nosso meio que usava drogas. Vamos testemunhar. Vamos voltar às práticas antigas das Assembleias de Deus, aonde as pessoas simples pegavam o microfone e diziam: Jesus mudou a minha vida, mudou a minha história. Há poder, irmão, na palavra do Senhor. E o testemunho de um cristão autêntico, genuíno, ele impacta vidas. Jesus determinou que nós viéssemos a pregar a sua santa palavra. Vamos caminhar para o encerramento. Mateus, capítulo 28, versículo 19 e versículo 20. Jesus determinou. Eis aí um dos motivos do porquê nós devemos falar no nome de Jesus. Pregar Jesus, anunciar Jesus. Ele disse: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Todos os dias, nos dias bons, nos dias ruins, Ele está conosco. Nós já lemos aqui, mas vale a pena ler de novo, Marcos 16, 15. Disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Atos capítulo 1, versículo 8. Estamos agora relembrando motivos pelos quais nós devemos falar de Jesus. Um dos motivos é que Ele mandou, Ele determinou, é um mandamento dEle. Aleluia. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós,
e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo São Paulo, irmãos, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 4, versículo 1, ele recomenda a Timóteo como obreiro, mas esta recomendação serve para nós também, para os membros também, para toda a igreja. Ele diz: conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Pregues a palavra, aleluia, lá no teu ambiente de trabalho, lá na tua faculdade, lá na tua família, na tua rua. Pregue a palavra, pois é a palavra de Deus que tem o poder de mudar situações. Aleluia, louvado seja o nosso Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Nós devemos pregar a palavra, anunciar a palavra. Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego. Estão inventando uns métodos novos de evangelização. Estão criando uns movimentos estranhos nas igrejas. Tem igrejas que parecem até clubes de baile, de danças. Mas o único meio de salvação do ser humano ainda continua sendo o evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda em Romanos, no capítulo 10, irmãos, do versículo 14 até o versículo 15, está escrito assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Aleluia. Pode ser o pior ambiente, podem estar acontecendo as piores coisas. Quando um crente anuncia o evangelho, existe uma forte possibilidade de que a situação seja revertida. Tudo depende de quem ouve, porque Deus continua o mesmo. Temos exemplos na Bíblia, irmãos, de pessoas simples do povo. Não eram obreiros, não eram profetas, pessoas simples do povo, que fizeram a diferença, de maneira simples, de forma simples. Eu quero chamar a atenção dos irmãos, trazer a memória dos irmãos. Eu sei que os irmãos conhecem bem a história de Naamã. E se aquela menina tivesse ficado calada? E se aquela menina tivesse se omitido? Naamã, o chefe do exército do rei da Síria, em algum ataque que eles fizeram a Israel, capturaram a menina, tiraram certamente ela dos pais, da família, do ambiente, e levaram presa como escrava. E por providência divina, a menina foi trabalhar na casa de Naamã, um homem poderoso.
Um homem que a Bíblia diz que através dele Deus deu vitória. Olha que coisa interessante, Deus dando vitória até mesmo para um ímpio. Através dele Deus deu muitas vitórias ao rei da Síria. Mas a Bíblia diz que o homem veio a ser acometido de lepra, tornou-se leproso. E a menina dentro daquela casa, se coloquem os irmãos, vamos nos colocar no lugar daquela menina, ela era uma escrava. Poderia receber o melhor tratamento do mundo, mas era uma escrava. Poderia dormir na melhor cama da casa, mas continuava sendo uma escrava. Tinha todos os motivos para odiar a família, para guardar rancor contra a família. Mas quando a menina vem saber que Naamã está leproso, ela chega na sua senhora e aponta uma possibilidade de livramento, de salvação, de cura. A menina não era profeta, a menina não era pastor, não era obreiro. A menina era uma simples faxineira, uma simples escrava que cuidava do lar, que ajudava a família nas tarefas do lar. Mas ela diz: quem dera que o meu Senhor estivesse diante do homem de Deus que está lá em Israel. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ela diz: se ele estivesse lá, ele, o homem de Deus, ele o restauraria da sua lepra. Aleluia. E uma fagulha de fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Uma fagulha de fé se acendeu no coração da esposa de Naamã, e esta fagulha de fé cresceu e ela comunicou a Naamã, e Naamã foi impactado por aquela fé, comunicou ao rei. O rei pegou uma carruagem, encheu de tesouro e disse: vai lá, porque quem sabe essa menina está certa. Vai lá, porque nós já ouvimos falar de muitos milagres que o Deus daquele povo realizou. Vai lá. É isso, irmãos, que nós precisamos no nosso dia a dia. Eu não sei se é a vontade de Deus curar alguém, eu não sei se é a vontade de Deus fazer algo na vida de alguém, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus deseja salvar a todos, e porque Deus deseja salvar a todos, eu preciso anunciar Jesus Cristo à quantidade maior de pessoas possíveis que Deus colocar na minha vida. Existe uma esperança para o mundo leproso. Existe uma esperança para os Naamãs desta vida. Mas a igreja precisa comunicar. A igreja precisa anunciar. Vamos lá. Você não vai perder nada. Vamos lá no culto. Vamos lá, traz a tua família. Você já leu a Bíblia? Não li. Vamos lá, vamos ler a Bíblia. Você não tem nada a perder. Tua situação já está difícil. O que você vai perder? Não vai perder nada. Vamos lá. Às vezes, irmão, os grandes milagres partem deste princípio. Coisa simples. Naamã chegou lá, os irmãos conhecem a história. Eliseu sequer recebeu ele. Mandou um servo. Vai lá, mergulha no Jordão. O cara ficou bravo, nervoso. Vou embora. Estava indo embora um servo dele, talvez um escravo também, foi usado por Deus de alguma maneira e disse: meu Senhor, se ele tivesse te pedido coisa difícil, você não teria feito? Sim, teria. Então ele só está pedindo para você mergulhar no rio. Você está entendendo, irmão, que às vezes uma simples palavra sua pode mudar a situação? Senhor, ele está pedindo só para você. É uma coisa tão simples tomar um banho no rio. Você sabe que é mesmo? Vamos lá então. Na 7ª vez, levantou o curado para a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas o milagre de Naamã passou pela menina. O milagre de Naamã passou até por um coitado ignorante, mas que disse: vai lá, Senhor, toma um banho no rio, faz o que ele mandou.
Coisas simples, irmãos. A igreja precisa voltar à simplicidade. Aquela simplicidade de você convidar um vizinho, de você falar de Cristo para alguém na rua. As oportunidades vêm. Um dia eu estava trabalhando em outra empresa e visitando ali na Souza Naves. Eu cheguei numa ótica ali, na Souza Naves. Eu não vou falar o nome porque vai que a pessoa... A ótica na Souza Naves. Aí fui falar do serviço que eu vendia para a mulher. Trabalhava na época na Rede Massa. E ela me tratou assim, áspero, né? Estava enfrentando um momento difícil, eu não sabia. Ela me tratou áspero. Não quero isso não. Inclusive eu estou separando a sociedade com meu irmão. Aquele infeliz me passou para trás. Desse jeito. E tem coisa que é simples, que vem o start na hora, né? Na vitrine dela, junto aos óculos, tinha uma Bíblia aberta. E eu disse para ela: Dona Antônia, a senhora leu a Bíblia antes de tomar as decisões que a senhora está querendo tomar contra o seu irmão? Irmão, eu não sei o porquê, eu não sei de que maneira, mas depois que eu falei essa palavra para ela ler a Bíblia, a mulher desmanchou, desarmou. E o final, sabe como foi? Eu e ela sentados em volta de uma mesa e ela chorando e dizendo que precisava de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu poderia ter ido embora. Me tratou mal, ignorante, é vendedor igual eu, mas me tratou mal, vou embora. Mas irmãos, às vezes vale a pena insistir um pouquinho. Às vezes vale a pena apontar para o caminho, apontar e dizer: existe um meio, existe um escape, existe uma oportunidade de cura, existe uma oportunidade de salvação, existe uma oportunidade. Coisas simples, irmãos. Eu já estou encerrando, tá? O irmão me permitiu até 9h25, eu já estou encerrando. Olha aí, no Evangelho de João, capítulo de número 1, nós já está encerrando. No versículo 32, até o versículo, ou seja, versículo 35 até o versículo 42, bem rapidinho. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse-lhe: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido significa mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. E foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. E era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João e o havia seguido. Este André, achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Aleluia. Vem cá, eu achei o Cristo, vamos lá que eu vou te apresentar ele. E ali estava nascendo, irmãos, um dos maiores apóstolos da igreja, um dos maiores homens da igreja, Pedro. Mas começou assim: vem cá, vamos lá que eu vou te mostrar ele, rapaz. Nós encontramos ele. Coisa simples. Simples ou não é? É ou não é? Vamos lá, rapaz, você vai ver ele. Eu vi ele, não consegui largar dele mais. Passei um dia inteiro com ele e vou continuar com ele. E eu quero que você vá lá conhecer ele também. Se você conhecer ele, você não vai sair de perto dele. Se você conhecer ele, você não vai largar dele. Se você souber realmente quem ele é. Aleluia.
Aleluia. Coisa simples, irmãos. Coisa, não precisa ser teólogo, não precisa ser doutor. Basta dizer: vem que eu vou te apresentar Cristo, eu vou te mostrar Ele. Ele mudou a minha vida, Ele vai mudar a sua vida também. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Nós não podemos parar. Nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto, do que nós temos ouvido. Um cristão autêntico não consegue deixar de falar de Cristo. Uma última referência, nós já vamos se colocar de pé, tá? João, capítulo de número 4. Versículo 28 e 29. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Aí o versículo 39 diz assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficassem com eles. Se o camarada tiver experiência, irmão, de ficar com Jesus um dia, ele não larga mais. Jesus ficou com eles ali 2 dias. Versículo 41. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmo o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. O testemunho, ele é muito importante para atrair as pessoas até Cristo. Mas o que firma a pessoa é a palavra de Deus. Tem igrejas por aí que às vezes fica se baseando em muitas outras coisas. Irmão, o testemunho atrai, mas o que firma a pessoa é a palavra de Deus. Se coloque de pé, por favor. Nós iremos orar. Tá. Tem algum irmão, alguma irmã que deseja vir à frente para nós orarmos juntos aqui na frente? Se você quiser, venha. Algum irmão que está enfermo, alguma irmã que está precisando de uma providência da parte de Deus, venha, nós iremos orar neste momento, e o nome do Senhor continuará sendo glorificado. Nós cremos, irmãos, no poder da palavra de Deus. Nós cremos que, como disse aquele leproso do capítulo 8, do Evangelho de Mateus: Senhor, se tu queres, pode me tornar limpo. Jesus disse: eu quero. Jesus pode fazer tudo o que Ele quiser, irmãos. E cabe a nós clamar a Ele, orar, falar com Ele. Cabe a nós buscar a Ele. Quem sabe você está como aquele homem há 40 anos sofrendo. Quem sabe hoje chegou o dia da tua vitória. Queira Deus que seja assim. Mas é o nosso dever continuar sendo fiel a Ele até o fim, irmãos. E para nossa alegria, tudo nos mostra que o fim está chegando. Tudo nos mostra que em breve a igreja será arrebatada. Os sinais estão se cumprindo. Nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos por sua bondade. Nós adoramos o teu santo nome por tudo quanto o Senhor é. E nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor faz. Senhor dos exércitos, dai-nos graça e força para continuar falando da sua bondade. Dai-nos graça e força para continuar testificando que nós pertencemos ao Senhor, estamos satisfeitos com o Senhor e queremos que o Senhor venha transformar outras vidas através das nossas vidas.
Ajuda este irmão, ajuda esta irmã que tem o desejo de pregar tua santa palavra. Ajude este jovem que às vezes na faculdade se sente oprimido, mas deseja pregar tua santa palavra. Ajude este irmão, esta irmã que por vezes, ó Pai, se sente intimidado, mas que está orando neste momento e dizendo: Senhor, eu quero anunciar a tua palavra, eu quero abençoar outras vidas com a sua palavra. Ó Espírito Santo, desça-se sobre esta pessoa, sobre este irmão, sobre esta irmã, com poder, com graça, com ousadia. Capacita este homem, capacita esta mulher neste momento, com graça, com poder, com ousadia, para pregar tua palavra. Senhor, nós oramos pelos enfermos, abençoando em nome de Jesus Cristo e pedindo ao Senhor que, segundo a sua boa vontade, venha curar os enfermos, venha abrir porta onde não tem porta, venha responder à oração do teu povo. Nós oramos pela igreja, oramos pela vida do nosso pastor aqui, pastor Wellington, oramos por sua família, oramos por nossa cidade de Londrina, pelo nosso estado do Paraná, pelo Brasil, pelo mundo, pela nação de Israel. Oramos, Senhor Deus, para que o Senhor venha nos livrar, ó Pai, em nossa geração da maldade, em nossa geração de um espírito ditador, de um espírito opressor. Tenha misericórdia da sua igreja que está no Brasil. Abençoe o teu povo, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos de forma gloriosa, que o Espírito de Deus continue trabalhando na vida de cada um dos irmãos, no nome de Jesus.